Hoje as canções que eles criaram, habilmente escritas e produzidas por Benny Andersson e Björn Ulvaeus, interpretados vocalmente com paixão e comprometimento por Agneta Fältskog e Anne-Frida Lyngstad, são considerados uma parte importante do cânone musical internacional. No século XXI, o ABBA está mais popular do que nunca. Quer saber a história completíssima do grupo musical ABBA? Eu tô muito empolgado para fazer esse vídeo, eu sou apaixonado pelo ABBA. Então, antes de começar esse vídeo, não se esquece, prazer, o meu nome é José, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Já deixa seu like que é muito importante, se inscreva no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história do ABBA, ou se vocês gostam ou não gostam. Eu sou apaixonado e eu vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês darem uma olhadinha também. E agora bora pro vídeo de hoje. A história do ABBA começou há 5 décadas atrás, então em junho de 1966 o Björn conheceu o Benny Andersson e os dois, eles já eram músicos, ambos tocavam em suas respectivas bandas e os dois se conheceram. Björn era membro do Hot Nanny Singers, um grupo de música folk muito popular, enquanto Benny Andersson tocava teclado no maior grupo pop sueco dos anos 60, The Happy Stars. Então a dupla se conheceu e eles eram músicos, compositores, e uma semana depois desse encontro eles escreveram a primeira música dos dois juntos. Então eles fizeram essa parceria no início como duas pessoas que se interessavam pela música, que tinham conhecimento de como compor uma música, e eles começaram a compor músicas, se deram bem desde o início. Então no início eles começaram a fazer e escrever músicas, mas nada muito sério porque ambos tinham as suas respectivas bandas. Logo depois, a banda Happy Stars, onde o Benny tocava, ela terminou, não existia mais. E enquanto os Hot Nanny Singers, eles apenas gravavam em estúdios, eles não faziam mais apresentações ao vivo, eles diminuíram muito o ritmo de estrada, então eles apenas regravavam ou gravavam músicas no estúdio. Então ambos, o Benny quanto o Björn, eles estavam meio com tempo livre para que eles se juntassem e realmente trabalhassem cada vez mais juntos. Inclusive, os Hot Nanny Singers, eles lançaram seus discos pela gravadora Polar Music, do proprietário de Stig Andersson, que se tornaria empresário do ABBA. Stig também contribuiu com letras para muitos dos sucessos do ABBA durante os primeiros anos de carreira do grupo. Na primavera de 1969, o Björn e o Benny, eles conheceram as duas mulheres que futuramente seriam suas noivas, suas parceiras musicais, e consequentemente as duas que iam entrar junto nesse quarteto e transformar isso no grupo ABBA. Agneta Fältskog, nascida em 1950, era uma cantora solo de sucesso desde o lançamento do seu primeiro single em 1967. Ela e o Björn se casaram em julho de 1971. Anne-Frida Lyngstad, nascida em 45, também conhecida como Frida, começou sua carreira de gravadora pouco antes de Agneta. Frida era de origem norueguesa, mas mudou-se para a Suécia muito jovem. O Benny e a Frida, então, se casaram em outubro de 1978. Então, só para vocês entenderem, o Björn e o Benny, eles começaram a trabalhar juntos, encontraram a Agneta e a Frida, e com isso o quarteto se transformou em dois casais. Ambos se casaram e os quatro começaram a trabalhar juntos. Antes de eu voltar à história do início do ABBA, eu fiz um resumão um pouquinho, bem resumido, da história de cada um para vocês entenderem. Mas, se vocês querem uma história mais detalhada de cada um deles, comentem aqui embaixo que eu vou adorar saber, que eu gravo pra vocês a história de cada um, cada integrante do ABBA. Eu vou ficar muito feliz, eu sou apaixonado por eles. Então, vamos para esse resumão agora. Anne-Frida Lyngstad, mais conhecida simplesmente como Frida, nasceu em 15 de novembro de 1945 em Ballogan, perto de Narvik, Noruega. O seu pai era o Alfred Haas, ele era um soldado alemão que trabalhou na Noruega. E a sua mãe, Signe Lyngstad, era uma adolescente norueguesa. Então, os dois tiveram um relacionamento. A mãe dela engravidou da Frida, mas a Frida nunca conheceu o pai dela, o Alfred, porque antes mesmo da mãe dela ter concebido a Frida, o pai dela, ele largou a mãe dela, largou a Frida, e nessa volta
para a Alemanha. Dizem que o barco onde ele estava afundou, então o Alfred ele se tornou uma pessoa desaparecida e eles nunca tiveram mais contato ou saber o que aconteceu com o pai dela. Goran Bror Benny Andersson nasceu em 16 de dezembro de 1946 em Estocolmo e passou grande parte da sua juventude no subúrbio de Völungbygd. E a música pro Benny entrou desde jovem na vida dele. Quando ele era criança, ele ganhou seu primeiro acordeon da sua família e ele começou a tocar com seu pai e com seu avô. Então era uma coisa bem familiar, mas o Benny sempre se interessou por música e ele começou a tocar esse acordeon quando ele era criança. Bjorn Christian Uvels nasceu em Gotemburgo em 25 de abril de 1945. Quando ele tinha 6 anos de idade, a família mudou-se para a pequena cidade de Valstervik, onde Bjorn cresceu. E a Agneta Os Foskog nasceu em 5 de abril de 1950 na cidade de Jönköping, na Suécia. E a música para a Agneta também entrou na vida dela muito cedo, muito jovem. Quando ela era bastante jovem, adolescente, ela gravou a sua primeira música chamada Two Little Trolls. Então, desde sempre a Agneta também era envolvida na música, então é que ela já era famosa quando ela entrou no ABBA. E todos eram famosos ali, nenhum deles veio do nada ou surgiu repentinamente. Todos já tinham uma carreira consolidada quando os 4 se juntaram para criar o ABBA. Então os 4, ambos estavam casados, os 2 casais, eles começaram a trabalhar juntos. Primeiramente eles faziam alguns trabalhos específicos, como trabalhar como backing vocals, produtores musicais, escrever músicas. Então no início era isso que eles faziam. Eles não começaram de início a gravar músicas, lançar discos. Eles faziam esses pequenos trabalhos primeiro e assim eles foram cada vez mais se conhecendo. Ambos já eram casados, mas de início eles não tinham esse momento de fazer um álbum, de lançar músicas. Em 1970 eles tiveram a ideia de criar um show cabaré chamado Fest Folk. E o Fest Folk significa praticamente festeiros, noivos, alguma coisa nesse sentido. E eles criaram esse show de cabaré, mas não deu certo, não teve o sucesso que eles estavam esperando, então logo menos eles desistiram dessa ideia, o show acabou não dando certo. Na primavera de 1972, o quarteto lança People Need Love e eles tiveram um alcance médio na Suécia, no país de origem deles, em termos de charts, paradas de sucesso na época. Essa primeira canção que eles gravaram foi no nome onde eles ainda não tinham o chamado ABBA, era outro nome o quarteto deles. O quarteto se autodenominava Bjorn and Benny, Agneta and Annie Frid. Encorajados pelo sucesso, eles entraram no Melodifestivalen de 1973 e a seleção sueca para o Festival do Eurovision da canção com a canção Ring Ring. Então, para vocês entenderem, eles entraram nesse festival na Suécia para concorrer para o Eurovision. Eles concorreram nesse primeiro momento com a música Ring Ring. Eles acabaram ficando em terceiro lugar nesse festival na Suécia e, consequentemente, eles não foram para o Eurovision. Mas a música teve um sucesso sim na Suécia. Eles emplacaram algumas posições nos charts da época com essa música, para vocês verem que eles já estavam começando a ganhar uma certa notoriedade, independente se eles tinham conseguido entrar no Eurovision ou não. Inclusive, o Ring Ring também ficou bem posicionado em alguns outros países da Europa. E só para vocês entenderem como funciona o Eurovision é um festival onde cada país da Europa e alguns convidados de outros lugares, por exemplo, a Austrália participa do Eurovision, eles inscrevem uma música para esse concurso. Então, por exemplo, o ABBA, vou falar já um spoiler, ele se inscreveu com a música Waterloo, então eles eram do país Suécia, mas a música que era mais importante do que o quarteto. Então, pro Eurovision, a música é sempre mais importante que o artista, tanto é que durante toda a competição, o artista canta apenas uma música, que é a música que eles inscreveram. Então o ABBA participou no ano seguinte do Eurovision, cantando sempre a mesma música, Waterloo. E, consequentemente, as pessoas vão dando notas, os outros países vão dando notas, o público dá nota também, e é assim que o Eurovision é formado até hoje. Inclusive, esse ano quem ganhou foi o Måneskin,
que é aquela banda italiana que fez bastante sucesso. Mas voltando pro ABBA, no ano seguinte eles repetiram, foram de novo pro festival lá na Suécia com a música Waterloo, e dessa vez eles ganharam e entraram no Eurovision. E no Eurovision eles se tornaram o maior sucesso, foi um dos momentos mais importantes da carreira do ABBA. Eles ganharam o concurso do Eurovision daquele ano com a música Waterloo. Naquela época, eles mudaram seu nome para ABBA, que era um acrônimo dos seus primeiros nomes, o A, o B e o A. O ABBA também era o nome de uma empresa sueca de conservas de peixe. Felizmente, eles concordaram em emprestar seu nome ao grupo do pop. E logo após o Eurovision, Waterloo se tornou um enorme sucesso na Europa inteira. Foi um dos momentos mais impactantes do ABBA. O Waterloo se tornou um fenômeno, e também nos Estados Unidos. O Eurovision não tem impacto nos Estados Unidos, os Estados Unidos não participam do Eurovision, mas mesmo assim o ABBA conseguiu emplacar boa parte do sucesso nos Estados Unidos com a música Waterloo. E o álbum que veio logo depois também se chamou Waterloo, também se tornando um grande sucesso. Mas boa parte das pessoas que participam do Eurovision, eles sempre são estigmados como participantes do Eurovision. Então as pessoas não dão muita credibilidade. Eu acredito muito nisso até hoje. Inclusive, alguns artistas que eu acompanho que foram do Eurovision, eles sempre têm esse nome que fica neles boa parte da carreira, participantes do Eurovision. Então, o ABBA só foi emplacar outro sucesso 18 meses depois desse sucesso do Waterloo, e as pessoas falam que foi por causa que eles participaram do Eurovision. Somente 18 meses depois, eles conseguiram um grande sucesso mundial novamente com SOS, retido do seu terceiro álbum, simplesmente intitulado ABBA. Mamma Mia foi outra música que estava presente nesse álbum chamado ABBA, e Mamma Mia fez com que o ABBA voltasse para os as posições mais altas do Reino Unido, e alcançando o número 1. Inclusive, o ABBA tem 9 singles onde eles atingiram essa posição no Reino Unido entre 1974 e 1980. Inclusive, uma curiosidade é que as pessoas na Austrália eram fascinadas pelo ABBA. A música Mamma Mia também foi um enorme sucesso na Austrália. Eles colocaram Mamma Mia em posições estratosféricas na Austrália. A Austrália sempre teve muito carinho pelo ABBA, e a Austrália seria pega em uma febre virtual do ABBA, dando ao grupo um total de 6 hits número 1 durante a carreira do ABBA. Em 1976, o grupo ABBA consolidou a sua carreira, consolidou a sua música. O mundo inteiro conhecia quem era o ABBA, então em 1966 foi o momento em que o ABBA sentia que eles tinham conseguido alcançar o que eles queriam em termos de posições de músicas, vendas de discos, sucessos, shows, turnês. Então, em 76 foi onde eles perceberam que sim, eles eram importantes na indústria musical. As várias compilações de sucesso que conquistaram o mundo durante esse período, The Best of ABBA, se tornaram fenômenos globais. Lançamentos clássicos de single como Fernando e Dancing Queen lideraram as paradas em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos em 1977. Dancing Queen foi o único número 1 do ABBA nos Estados Unidos. No final de 1976, logo depois desses enormes sucessos que o ABBA lançou, ele lança seu quarto álbum chamado Arrival. E nesse álbum existe 2 canções que se tornaram clássicos do ABBA, que se chamam Money, Money, Money e Knowing Me, Knowing You. Então, logo depois eles fizeram turnês pela Europa, pela Ásia, em 1977. A turnê foi um sucesso completo, com casas lotadas em todos os lugares. E quando a turnê chegou na Austrália, também começaram os trabalhos no longa-metragem ABBA, The Movie. A estreia do filme em dezembro de 77 coincidiu com o lançamento de ABBA, The Album. Os sucessos do álbum incluem The Name of the Game e Take a Chance on Me. Então, para vocês verem como o ABBA estava realmente lucrando com aquilo que eles estavam trabalhando, eles viram o potencial do sucesso deles e começaram a trabalhar um álbum atrás do outro, um sucesso atrás do outro, e as pessoas consumiam aquilo, elas consumiam um álbum atrás do outro. Singles que se tornaram enormes sucessos não partiram apenas de um álbum. Cada álbum que eles produziam tinham singles que se tornaram sucesso e que ficaram para a história do ABBA. Na primavera de 1978, o ABBA decidiu fazer campanhas promocionais nos Estados Unidos para que eles conseguissem alavancar mais o trabalho deles. Eles conseguiram atingir top 3 com Take Chance on Me e top 20 nas posições dos álbuns com ABBA The Album.
Os singles de sucesso chamados Summer Night City e Chiquitita foram lançados logo depois também no 6º álbum da banda, chamado Voulez-Vous. Voulez-Vous também é uma canção do ABBA, mas também é o álbum, que foi lançado em 1979. Porém, no início daquele ano, Bjorn e Agneta anunciaram seu divórcio. Isso não significou o fim do ABBA, mas derrubou sua imagem de dois felizes casais musicais. Então, agora entrando na parte um pouco mais pessoal dos quatro, os dois casais sempre colocaram na mídia, sempre mostraram para as pessoas que eles eram dois casais felizes, que trabalhavam juntos, que tinham uma vida feliz, perfeita, de sucesso. Mas quando a Agneta e o Bjorn decidiram se separar, eles acabaram vendo, a imprensa acabou vendo, o público acabou vendo, que não era bem assim que funcionava. Tem várias reportagens sobre algumas questões que os divórcios dos dois casais foi extremamente difícil para ambos as pessoas que estavam nesse conflito. Então o Bjorn e a Agneta foram o primeiro casal que se separou do ABBA. O single do ABBA, Gimme 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 a Man After Midnight, foi lançado no outono de 1979, coincidindo com uma grande turnê pelo Canadá, Estados Unidos e Europa. E na mesma época, o ABBA decidiu fazer um segundo álbum de compilações de singles anteriores, chamado Greatest Hits Volume 2, e que também se tornou um sucesso enorme. Então, eles perceberam também que ao regravarem, ao lançarem esses álbuns de compilações de singles anteriores, eles também fariam sucesso porque as pessoas consumiam isso. Os singles do passado as pessoas escutavam no presente. Hoje a gente também escuta aqueles singles que eles lançaram há 5 décadas atrás, para vocês verem como o ABBA é um caso a ser estudado. Em março de 1980, o ABBA fez uma turnê pelo Japão, algumas apresentações, e que se tornaram a última apresentação dos quatro juntos para um público pagante. Então, em março de 1980, o ABBA fez suas últimas apresentações com os quatro juntos para um público que pagou para assistir o show. E o resto desse ano de 1980 foi dedicado para eles lançarem o seu próximo álbum, chamado Super Trooper, onde tem um dos grandes singles deles, que se chama The Winner Takes It All. É uma das músicas mais bonitas para mim que eles lançaram. Então foi nesse momento, e dizem algumas pessoas que The Winner Takes It All foi feita e escrita, cantada, referente aos divórcios que eles estavam passando pelo momento. Ambos os casais estavam se divorciando e eles escreveram e cantaram essa música. Em fevereiro de 1981, o casal Benny e Frida também se divorciam, então a Agneta e o Bjorn se divorciaram antes, e logo depois a Frida e o Benny se divorciaram também, e aí sim as pessoas estavam preocupadas, pensando, meu Deus, o que vai ser do ABBA, o que vai ser do quarteto, por que eles se separaram? Daí teve todo aquele burburinho da imprensa, mas sim, eles se separaram em 1981. Isso ainda não tinha impedido eles de trabalharem juntos. O ABBA continuou fazendo sucesso, trabalhando. Eles lançaram seu 8º disco, chamado Visitors, e um dos singles que fez sucesso desse álbum foi One of Us. Ao longo de 1982, a energia foi gradualmente se esgotando do grupo. Enquanto Bjorn e Benny se voltavam para escrever o musical Chess e Agneta e Frida estavam revivendo suas carreiras solo, o único lançamento do ABBA LP neste ano foi uma compilação de um álbum duplo de seus singles de sucesso intitulado The Singles, The First 10 Years, incluindo 2 novas canções. Então ambos começaram a reviver aquele trabalho solo que eles faziam. O Benny e o Bjorn continuaram trabalhando juntos, mas em projetos paralelos. A Agneta e a Frida começaram a reviver aquele sentimento de carreira solo que elas já tinham antes do ABBA. Então, isso foi meio que desgastando o grupo, e no final de 1982 eles decidiram fazer uma pausa do grupo ABBA. E as pessoas na época acharam que ia ser uma breve pausa, daqui a pouco eles iam voltar para continuar fazendo o sucesso deles, mas não. A gente só vai ver essa volta do ABBA esse ano de 2021, que eu já vou contar para vocês. E eles tiveram um hiato de mais de 30 anos sem reviverem o grupo ou sem se juntarem de novo para fazer novas músicas, apresentações. Mas independente do hiato do ABBA, nessas 3 décadas, o ABBA continuou ganhando fama, sucesso e dinheiro. Eles ganharam dinheiro lançando discos especiais de singles passados,
foram parte de trilha sonora de filmes e de séries, as pessoas regravavam as músicas deles, tinham os covers do ABBA, até hoje tem. Então, o ABBA continuou fazendo esse sucesso, independente se os quatro estavam juntos ou não. A compilação CD ABBA Gold, lançada em 1992, vendeu mais de 31 milhões de cópias até o momento. O álbum companheiro de 93, More ABBA Gold, vendeu 3 milhões de cópias. E o box Thank You for the Music veio em 1994, contendo todos os sucessos, faixas selecionadas do álbum, além de gravações raras e inéditas. E em 1999, o musical da Broadway chamado Mamma Mia foi criado e desenvolvido contando a história, mas que todas as músicas pertencentes a esse musical são do ABBA. Então aí começou uma nova história pra mim, começou uma nova história do ABBA nesse musical Mamma Mia. Foi um enorme sucesso, ele foi criado primeiramente para ser colocado e apresentado na Inglaterra, mas logo depois ele foi para os Estados Unidos. E a estreia desse musical no país natal deles, na Suécia, foi feita em fevereiro de 2005 e os quatro integrantes estavam presentes nesse evento onde lançaram esse musical na Suécia. E como vocês bem sabem, em julho de 2008 estreou o filme Mamma Mia com Meryl Streep. Então foi um enorme sucesso também. Eu acho que todo mundo, boa parte de vocês já devem ter visto esse filme. Foi lançado primeiro em 2005. Os quatro também estavam presentes nas estreias, nos eventos. Então, mesmo que eles tenham se separado, tendo o hiato da banda, nesses eventos específicos da história do ABBA, eles sempre se encontraram presentes. E desde o início do século XXI, a Polar Music e a Universal Music, que são as gravadoras responsáveis pelo ABBA, sempre lançam alguma coisa a mais. Sempre estão lançando um álbum deluxe ou um álbum que tenha uma canção inédita ou que tenha um DVD, que na época existia DVD, de gravações inéditas deles escrevendo ou de shows onde eles se apresentaram. Então, durante todo esse ato, as gravadoras foram lançando alguma coisa diferente para as pessoas reviverem essa paixão pelo ABBA. O ABBA nunca foi esquecido pelas gravadoras e pelo próprio quarteto. Então acho que isso vem muito desse sucesso que hoje a gente encontra ainda e que as pessoas são apaixonadas pelo ABBA ainda, que os jovens consomem a música do ABBA. Eu acho que é justamente nisso que as gravadoras sempre continuaram fazendo com que o ABBA nunca parasse de ser falado. Hoje o ABBA é considerado um dos grupos pop clássicos de todos os tempos, reconhecido por sua introdução em 2010 no Rock and Roll Hall of Fame. Naquele mesmo ano foi inaugurada em Londres a ABBA World, uma exposição itinerante autorizada e experiência interativa. Inclusive, essa experiência interativa foi colocada no museu criado em 2013 em Estocolmo. O museu se chama ABBA. Eu já tive a oportunidade de ir nesse museu quando eu estava morando na Suécia. É um museu super incrível sobre a história inteira do ABBA, a história de cada um. Na época em que eu fui, em 2019, eles tinham acabado de lançar o Mamma Mia 2, o segundo filme Mamma Mia, e eles também tinham algumas exposições sobre o figurino do filme, sobre a história do filme, tinha até o carro usado no filme, tinha várias coisas. É muito bonito o museu, contém toda a discografia, todos os álbuns, tem eles como estátuas de cera, os figurinos deles, tem interações onde você pode cantar numa cabine as músicas deles, dançar em outra parte as músicas deles. Então é todo uma exposição interativa que está fixada em Estocolmo. Então, se vocês tiverem a oportunidade, eu não sei como é que tá o museu hoje, mas é muito legal, vale a pena muito. Eu fiquei muito feliz de ter ido e se vocês tiverem a oportunidade, vão, que é incrível. Então, como eu falei pra vocês, no final de 2018 lançaram Mamma Mia 2 e além de todas as pessoas que participaram do primeiro filme, quem participa como convidada especial é a Cher. Então, se vocês assistiram o primeiro filme e não assistiram o segundo, por favor, vão lá assistir o segundo filme. E agora, em 2021, temos notícias que após 40 anos, o grupo ABBA decidiu que vai voltar. Eles já lançaram 2 músicas, está no Spotify. E tem shows programados para maio de 2022. O icônico quarteto sueco prepara o lançamento do novo álbum com 10 músicas e fará apresentação tecnológica em Londres, programada para maio de 2022. Hoje o quarteto
continua vivo e ativo. O Björn Ulvaeus tem 76 anos, a Agnetha Fältskog 71, a Frida Lindstad 75 e o Benny Andersson 74. E as duas músicas que vão participar desse álbum de reencontro, nesse recomeço do ABBA, se chamam I Still Have Faith in You e Don't Shut Me Down é o nome da segunda. E já está no Spotify, já foram ouvidas mais de 15 milhões de vezes. Então, ABBA sendo ABBA e com mais sucessos vindo por aí. O quarteto se apresentará digitalmente com uma banda ao vivo de 10 músicos em maio de 2022 e uma arena para 3.000 pessoas em Londres. Com recursos de realidade virtual, eles vão criar seu próprio multiverso com avatares, no melhor estilo anos 70. E o nome do novo álbum vai se chamar Voyage. Eu acredito muito que esse nome seja significado dessa volta do grupo ABBA, do quarteto juntos e fazendo esse novo trabalho. E uma curiosidade a mais é que a Madonna é uma das grandes fãs do ABBA e ela pegou várias partes e vários estilos musicais do ABBA na música que ela gravou chamada Hung Up. Eu acredito que vocês também conheçam, mas se vocês não a conhecem, corre aqui no YouTube ali, escreve Hung Up da Madonna, que tem várias referências do ABBA nessa música e é uma curiosidade que eu quis trazer pra vocês. O grupo ABBA promete surpreender ainda o público com um novo videoclipe, cheio de tecnologia e mistério. O investimento teria ultrapassado os 15 milhões de libras. O álbum completo será lançado no dia 5 de novembro deste ano. E é assim que eu encerro esse vídeo. Eu tô muito feliz de ter feito ele. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Se vocês querem a história completa dos 4 integrantes, comentem aqui embaixo que eu vou adorar saber. Ou se vocês têm outra pessoa, outra história que vocês querem que eu conte, comenta aqui também. Se inscrevam. Vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês. Mais um obrigado por mais uma quarta efêmera aqui no canal. E é isso, gente. Um beijo e boa semana.